Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Nova viagem que nos vai ajudar a levar aqui pelos 5 continentes na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva e contamos, como sempre, com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis para entender melhor o que é notícia na geopolítica internacional. Bruno, seja muito bem-vindo mais uma vez. Como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Tiveste já tempo de analisar o facto de Trump ter adiado, mais uma vez, não é novo, a questão das tarifas? Bem, eu acho que apesar de tudo, desta vez é um adiamento um pouco diferente. Há até se cunhou esta expressão taco, não é? Portanto, o Trump volta sempre atrás, mas always chickens out, não é? Portanto, esta associação das galinhas, a cobardia no inglês, mas de facto a mim parece-me que desta vez aquilo que está dito é, para a maior parte dos países, pelo menos é este prazo de uma semana, no fundo, para dar tempo aos serviços alfandegários, aos serviços de fronteiras, se quisermos, norte-americanos, de começarem a implementar isto. E, portanto, um dos problemas, muitas vezes, da administração Trump é assumir que as coisas se fazem instantaneamente, com um simples decreto do Presidente, e isso cria depois muitos problemas práticos, porque obviamente não é assim, não é? Estamos a falar de uma máquina muito pesada, estamos a falar, enfim, de bens que movimentam, volumes colossais, quer em termos de valor, quer em termos de quantidade, e portanto tudo isso implica alguma adaptação. Mas sim, é verdade ao mesmo tempo que com o Trump nunca se sabe, e portanto há sempre que esperar. E é verdade que há alguns países que já vieram dizer, bem, vamos aproveitar esta semana para ainda tentar chegar a algum acordo, portanto é possível que ainda haja aqui algumas mudanças. E vamos começar precisamente com o dia D da guerra comercial, um anúncio de novas tarifas de Donald Trump. O líder dos democratas no Senado diz que é uma guerra comercial contra os americanos, com a inflação a continuar a aumentar. Bruno, é mesmo assim? É esta a realidade? Bem, é verdade que a inflação continua a aumentar. Eu estive aqui a rever os números, portanto em junho, já temos números de junho, 2,7%. É um aumento em relação a 2,4, que era o que estava em maio, portanto continua realmente a aumentar. É verdade que os trumpistas insistem muito bem, é muito menos do que alguns especulavam, etc. Obviamente, parte da resposta a isso é muitas destas tarifas ainda foram tarifas, vamos dizer assim, retóricas ou ameaças de tarifas, não foram implementadas, pela razão que falámos anteriormente. Portanto, outra razão possível é muitas das grandes empresas foram acumulando estoque porque já temiam que isto viesse a acontecer e, portanto, para ter aqui alguma capacidade de lidar com este período, alguma volatilidade. Portanto, foram, no fundo, têm estado a vender ainda estoque que foi comprado aos preços antigos. E é verdade que a economia norte-americana é extremamente dinâmica, é enorme, é 25% da economia global, portanto, é muito menos dependente também das exportações do que as outras grandes economias, do que, por exemplo, a China ou a Europa, mas, apesar de tudo, aquilo que a maior parte dos economistas dizem, aquilo que a maior parte dos líderes empresariais dizem, os empresários dizem, os gestores dizem, é tudo o resto sendo igual, à partida, estas tarifas, sobretudo, enfim, com percentagens em muitos casos já muito significativas, que aumentam entre 5 e 10 vezes as taxas alfandegárias que os Estados Unidos costumavam aplicar, à partida, tudo o resto sendo igual, vão levar a um aumento dos preços. Uma parte desse aumento até pode ser absorvido pela empresa fornecedora, para não perder tanta cota de mercado, portanto vai roubar aos seus lucros. Uma parte pode ser absorvida pela empresa distribuidora nos Estados Unidos, também vai roubar aos seus lucros, mas para não perder mais uma vez cota de mercado. Mas apesar de tudo estamos a falar de uma escala em que muito dificilmente tudo isto pode ser absorvido sem impacto direto na economia. Aqui parece-me que a aposta de Donald Trump é inteligente, ou se quisermos, esperta do ponto de vista político. É esta questão de que
estes são impostos que à partida não são tão visíveis para os norte-americanos, ou seja, não são impostos que aparecem, que aliás é a tradição nos Estados Unidos, por regra o preço vem sem imposto e depois a seguir nós temos sempre a noção de quanto é que vamos pagar a mais no fundo para o Estado. Mas neste caso isso não aparece porque quem paga o imposto no fundo é a empresa importadora, são os importadores. E, portanto, quando o preço aparece aos consumidores, é muito fácil a Donald Trump dizer isto são os empresários que estão a abusar, enfim, não tem nada a ver com as tarifas. Portanto, é muito essa a aposta dele. Aqui o que os democratas estão a tentar fazer, o que Chuck Schumer está a tentar fazer, o líder do Senado, dos democratas no Senado, que tem sido muito criticado também por ser às vezes extremamente moderado ou passivo, etc. Pelas suas posições, no fundo, não é? Está a tentar, no fundo, aparecer aqui com mais protagonismo, mais na ofensiva, e, no fundo, está a tentar desmontar à partida esta estratégia de Trump. No fundo, aumentar impostos, porque, obviamente, impostos alfandegários são impostos, mas de uma forma invisível para os norte-americanos e, portanto, deixar claro, à partida, deixar já claro que isto vai levar a aumentos dos preços e que, se isso acontecer, a culpa será de Donald Trump e desta guerra comercial, que, como diz Schumer, enfim, é contra o resto do mundo, mas também é muito contra os consumidores americanos, que vão pagar à partida produtos mais caros ou vão ter menos escolha de produtos como consequência deste tipo de estratégia protecionista de Donald Trump. E que no fundo não estão imunes também à questão das tarifas. No que toca à Europa, a aposta europeia de um acordo será afinal acertada, Bruno, no final de tudo? É verdade que no fundo, um dos argumentos que é usado para defender o acordo é dizer, quem mais perde realmente com isto são os norte-americanos. No fundo, o facto de nós não retaliarmos, não aplicarmos sanções, não aplicarmos tarifas equivalentes, isso implicaria inflação, ou seja, custos mais elevados para os consumidores europeus, portanto, poupamos-nos a isso. E na medida em que realmente há prejudicados, eles serão sobretudo os norte-americanos que vão pagar essas tarifas. Eu acho que isso não é exatamente assim, continuo na mesma linha. Mesmo que fosse verdade, isso é um argumento para dizer, então se houvesse as tais tarifas de 30% que Donald Trump ameaçava, os consumidores americanos ainda iam notar mais, ainda iam perder mais e, portanto, isso ainda seria pior. E, portanto, esse argumento também funciona, que as tarifas são más para os norte-americanos, também funciona para quem dizia que era preciso a União Europeia assumir aqui o risco, o custo de ameaçar realmente com um choque com os Estados Unidos. Mas realmente, claramente, a aposta da Europa é, no fundo, esta ideia de que, num contexto de incerteza, de guerra comercial global, mais vale ter alguma previsibilidade, ter um acordo, ter tarifas, apesar de tudo, muito mais altas do que no passado, mas mais baixas do que muitos outros países, digamos assim, concorrentes. Portanto, essa é a aposta realmente dos negociadores europeus. Do meu ponto de vista, continuo a achar que aqui o grande risco é que Donald Trump conclua disto que a Europa é fácil de pressionar, é fácil de chantagear, e, portanto, enfim, o acordo pode ser tão mau, lá está, para a Europa, ou tão bom do ponto de vista de Donald Trump, que ele acabe por ficar por aqui, mas também pode achar que consegue extrair ainda mais concessões da Europa e, portanto, voltar ao ataque noutras áreas ou mesmo nestas, inclusive porque há aqui uma questão que, essa sim é muito mais questionável a vários níveis, que é este compromisso de compras massivas de armamento, de energia, de gás natural, aumentando ainda muito mais a dependência da Europa, dos Estados Unidos no gás natural. Ora, isso por um lado é promessas que a União Europeia não pode fazer, em certo sentido isso até pode ser bom, mas é mau no sentido que a Europa de facto não pode garantir que esses compromissos são cumpridos e, portanto, muito facilmente Donald Trump pode, com toda a legitimidade, dizer não estão a cumprir o acordo e, portanto, eu também não vou cumprir e, portanto, vou avançar com mais tarifas sobre este produto ou aquele, neste setor ou aquele. E, portanto, acho que mesmo essa questão da previsibilidade com Donald Trump parece-me ser uma aposta arriscada. Eu admito que não havia aqui boas soluções. Parece-me evidente que numa guerra comercial toda a gente perde. Mas parece-me que, de facto, neste contexto, a União Europeia se contentou com um mau acordo que não corresponde à sua força económica e comercial, e que pode criar aqui um precedente perigoso, mas veremos.
Exatamente, e com Trump a assumir aqui todo o protagonismo nesta questão. Entretanto, Bruno, vamos olhar aqui para os restantes continentes. Destaque para a Ásia, onde Trump conseguiu aqui o cessar-fogo com o Camboja e também a Tailândia, ameaçando com isto não haver acordo, mas também olhamos para a Índia, que ameaça com tarifas de 25% e, no fundo, depois mantém aqui a trégua com a China. O que é que podemos interpretar daqui? Realmente a Ásia é particularmente importante, tem crescido muito a sua importância comercial, tornou-se um grande continente exportador, foi assim, na década de 70 e 80 já aí Donald Trump se irritava muito com isso, com o Japão, com a Coreia, com Taiwan, depois a China, obviamente, e agora mais recentemente, e até em parte em resposta já ao primeiro mandato de Donald Trump, muito mais países do Sudoeste Asiático, o Vietnã, o Camboja, países como o Bangladesh, etc., que no fundo vieram substituir-se à China, onde os custos também estão a aumentar e onde Trump começou já a aplicar tarifas há mais tempo. E, portanto, aí realmente Donald Trump mostrou a eficácia do poder americano, não do seu gênio negocial, mas do poder americano, da combinação de poder económico e de poder militar, por exemplo, nos acordos com as Filipinas, com o Japão, mesmo com a Coreia do Sul, que estão muito dependentes em termos da sua segurança face a uma China mais agressiva, ou mesmo a Coreia do Norte, da relação dos tratados de segurança mútua com os Estados Unidos. No caso do Camboja e da Tailândia, usou a ameaça de não avançar com negociações, suspender as negociações comerciais para, no fundo, forçar um pouco um cessar-fogo. Do meu ponto de vista, isso foi muito importante. Foi um pouco tardio, é o mesmo modelo que vimos, por exemplo, no Paquistão e na Índia. Esta multiplicação de conflitos armados fronteiriços, do meu ponto de vista, não é uma coincidência, é uma consequência da guerra da Ucrânia, da agressão russa, aparentemente não ter os custos que poderia ter, e sobretudo da atitude dos Estados Unidos, parecer ser uma atitude indiferente a essas questões de lei internacional, de respeito pelas fronteiras, pela integridade territorial, e depois os Estados Unidos vêm a posteriori, no fundo, tentar limitar o prejuízo, porque obviamente os Estados Unidos, como uma grande potência global, continuam a ter interesses, pessoas, investimentos, rotas comerciais, etc., por todo o mundo, e portanto, ainda bem que apesar de tudo vai havendo essa intervenção, ela podia ser menos tardia, mas neste caso ajudou realmente aqui a salvar a face, quer dos líderes tailandeses, quer cambojanos. Apesar de tudo é um cessar-fogo precário, mas a verdade é que, à conta disso, realmente eles conseguiram também um acordo comercial com os Estados Unidos. A Índia realmente é aqui o caso, digamos, mais interessante. A Índia, se tivermos o Paquistão, a Índia, a ameaça de Donald Trump é de 25% de tarifas, é mais baixa para o Paquistão está a celebrar isso, como sendo um sinal de que afinal os Estados Unidos não estão numa aliança assim tão próxima com a Índia. No caso da Índia, realmente as grandes queixas são o protecionismo indiano, que é uma coisa histórica e bastante real, mas realmente a expectativa era que as boas relações pessoais de Modi com Trump, no fundo serem aqui dois populistas, nacionalistas, a convergência de interesses também na contenção da China, da parte dos Estados Unidos e da Índia, que tudo isso pudesse levar aqui a um acordo mais fácil e em termos mais generosos para a Índia, mas aparentemente não é realmente assim, e portanto, enfim, com este irritante que é a ideia de que a Índia, e a realidade que a Índia está realmente, reforçou as suas relações comerciais com a Rússia, aproveitando nomeadamente importações de petróleo barato, etc. Mas realmente, desse ponto de vista, é um pouco surpreendente e no fundo, choca com aquilo que é a gestão mais diplomática, mais geoestratégica, a prioridade, no fundo, a questões de segurança. No fundo, para Donald Trump, a questão prioritária parece ser realmente a questão do comércio e, no fundo, esta guerra comercial, ela prevalece até num contexto em que, obviamente, a Índia é aqui um ator muito importante, nomeadamente na contenção da China. Entretanto, continuamos a passar aqui em revista os outros continentes. Vamos à América. Há também tréguas de 90 dias com o México em relação às tarifas, mas os Estados Unidos continuam em guerra comercial com o Brasil, que tem assumido aqui um protagonismo cada vez maior nesta questão, Bruno. E pergunto-te, uma vez que a relação do México com os Estados Unidos também não é altamente saudável, por que há esta diferença entre o Brasil e o México, esta diferença de tratamento? Bem, aí realmente é interessante esta questão de termos dois regimes, digamos assim, de esquerda, Sheinbaum no México e Lula no Brasil, porque esta diferença de tratamento.
E isso também liga, aliás, com as tréguas com a China, que no fundo, à partida, começou por ser o grande alvo de Donald Trump, ainda no seu primeiro mandato, em termos geoestratégicos, em termos daquilo que ouvimos dos responsáveis da administração Trump, seria a grande prioridade, seria conter, contrariar a China, e, no entanto, tem aqui uma trégua, mais uma vez, de 90 dias, e aí parece-me que o que ajuda a explicar isso realmente é o enorme peso, quer do México, quer da China, na economia norte-americana, no comércio norte-americano. Estamos a falar... O México já é o principal fornecedor dos Estados Unidos, o principal parceiro comercial, à volta de 15%, 15,5% no total do comércio norte-americano, seguido o Canadá, com 14%, e a China também com 10%, à volta de 10%. E, portanto, a China é o terceiro. Além do mais, a China tem a questão das terras raras, não é? Que conseguiu usar de uma forma muito inteligente. Eu próprio aqui avancei que me parecia que esse seria o trunfo da China neste contexto. Seria extraordinário, por exemplo, para Donald Trump, extraordinariamente difícil de explicar que começasse a haver problemas na própria indústria de defesa norte-americana. Supostamente, toda a justificação desta guerra comercial são também questões da segurança nacional norte-americana. Ora, em muitos produtos da indústria de defesa, realmente as terras raras são indispensáveis, estes novos minérios, e a China tem, não só extrai quase metade do total global, mas basicamente refina 90%, portanto o tratamento final é feito na China. E, portanto, isso ajuda a explicar as tréguas com a China. Com o México é realmente a importância da relação comercial e da fronteira. A cooperação do México é crucial, apesar de Trump muitas vezes ter uma retórica muito hostil e muito assertiva. Sem a cooperação do México, muito dificilmente se consegue controlar a imigração na fronteira sul. E, portanto, tudo isso, do meu ponto de vista, dá aqui alguns trunfos ao México. Além disso, há questões pessoais, ou seja, Donald Trump tinha boas relações com o antecessor de Sheinbaum, o presidente Obrador. É um populista de esquerda, mas que estabeleceu aqui alguma empatia com Donald Trump. Essas relações nunca existiram com Lula, essas boas relações nunca existiram com Lula, existiam com o seu antecessor Bolsonaro, com o seu rival, acusado, como sabemos, de uma tentativa de golpe, com problemas com a justiça brasileira. E esse é realmente aqui o grande problema na questão do Brasil, é que o Brasil, que só representa a volta de 1% do comércio norte-americano, apesar de tudo é o 15º parceiro, portanto não é irrelevante, mas é muito menos relevante do que estes, para os Estados Unidos. A verdade é que aí parece prevalecer sobretudo esta dimensão de choque político, choque ideológico, choque até pessoal de Donald Trump, e ele parece considerar que consegue gerir isso sem custos demasiado elevados, até porque também abriu uma série de exceções em alguns setores mais complicados, em que a substituição do Brasil seria mais complicada, nomeadamente o petróleo, ou teria custos mais elevados e mais evidentes, nomeadamente o petróleo, ou o famoso sumo de laranja também. Portanto, apesar de tudo, é uma guerra comercial, digamos, tarifas de 50%, mas com umas exceções importantes em certos setores. E Bruno, nós vamos ter de ficar por aqui na nossa primeira parte deste 5 continentes. Regressamos já a seguir, é logo depois das notícias. Estamos de volta aos 5 continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, estivemos a primeira parte a falar sobre tarifas, com Trump a ser o grande protagonista. Ainda assim, ficámos com uma questão pendente, até porque se calhar importa falar aqui do histórico das relações entre os Estados Unidos e o Brasil, que tem assumido aqui cada vez mais uma grande importância nesta questão das tarifas. E queria-te perguntar que importância tem esta crise, tendo em conta o contexto histórico mais amplo de história entre estes dois países. Sim, realmente é uma questão interessante, ou seja, no fundo, qual é a gravidade da crise atual entre o Brasil e os Estados Unidos, nesse contexto histórico, que é muito longo, ou seja, obviamente, quando Portugal era, no fundo, a potência governante no Brasil, enfim, desde 1815, aliás, como o Reino Unido, em que o Brasil aparecia como uma parte co-igual e em que, aliás, a capital do Estado português, a partir de 1808, como sabemos, foi no Rio de Janeiro, até 1820, mas, portanto, excluindo esse período, os Estados Unidos são das primeiras potências a reconhecer a independência do Brasil, logo em 1824.
A maior parte das potências só faz isso em 1825, que é quando Portugal também reconhece a independência do Brasil, estabelece um tratado de paz e amizade perpétua, enfim, negociado com a mediação da Grã-Bretanha, mas os Estados Unidos antecipam-se. Aliás, no ano passado, em 2024, houve celebrações, digamos, uma evocação dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e os Estados Unidos. E eu, realmente, pensando nesse histórico, tenho dificuldade em pensar numa crise tão séria como a crise atual. Enfim, há ali uma crise em meados do século XIX, que tem a ver com um cônsul mais, digamos, menos diplomático, se quisermos assim, norte-americano, mas realmente parece-me que é possível dizer que esta é provavelmente a crise mais grave no histórico de relações entre os Estados Unidos, 200 anos já, 201 anos, se quisermos, de relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil, a América do Sul, genericamente, muito menos do que o Caribe ou que a América Central, não foi sujeita a intervenções militares diretas dos Estados Unidos, por regra. Portanto, o histórico é aí menos, digamos, menos dramático, menos hostil do que noutras regiões. O Brasil, inclusive, chegou a celebrar, enfim, no Rio de Janeiro, há uma estátua do presidente Monroe, uma homenagem à doutrina Monroe, portanto, esta doutrina de 1823, que no fundo depois é transformada numa espécie de justificação de uma esfera de influência dos Estados Unidos, mas que no século XIX é interpretada pelos próprios Estados Unidos durante grande parte do século XIX e por muitos países latino-americanos como um compromisso dos Estados Unidos de proteger as repúblicas aos novos Estados latino-americanos. No caso do Brasil, o Brasil só se torna uma república em 1889, como sabemos, começa por ser um império com um ramo da dinastia Bragança, da dinastia real, da Casa Real Portuguesa, mas em todo caso independente desde 1822 e formalmente 24, 25, mas realmente o Brasil vê aqui nos Estados Unidos, durante muito tempo, um aliado, uma potência que pode contrabalançar a influência excessiva de potências europeias mais agressivas, em particular, não Portugal, obviamente, que não tem essa possibilidade, mas sobretudo a Grã-Bretanha. Inclusive fala-se de uma espécie de império informal britânico na América Latina durante o século XIX e, portanto, os Estados Unidos são aqui uma forma de tentar contrabalançar isso, e há vários exemplos disso. Há uma famosa revolta da Armada no final do século XIX, em que, no fundo, há uma suspeita dos novos líderes republicanos brasileiros de que essa revolta seria uma revolta monárquica com apoio português e inglês, e, portanto, é a esquadra, a pressão diplomática americana também que ajuda a resolver essa questão. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, apesar de algumas suspeitas iniciais, Túlio Vargas vai se aliar aos Estados Unidos, como aliás também na Primeira Guerra Mundial. O Brasil é a única potência latino-americana que faz algum tipo de esforço militar ao lado dos aliados ocidentais, ao lado dos Estados Unidos, quer na Primeira, quer na Segunda Guerra Mundial. Envia um corpo expedicionário para a Itália na Segunda Guerra Mundial. Depois isso começa um período de alguma desilusão, de algum desapontamento, mas de grande alinhamento por causa do contexto da Guerra Fria. Digamos, as elites brasileiras têm muito receio do comunismo, de uma revolução comunista, e, portanto, tendencialmente tendem a alinhar com os Estados Unidos, embora com queixas crescentes, porque não têm o reconhecimento que consideravam que deviam ter. O Brasil não se queixa só de não ser membro do Conselho de Segurança das Nações Unidas nos últimos anos, isso vem logo desde 1945, já se tinha queixado, aliás, de não ser membro também do Conselho Permanente da Sociedade das Nações, da antecessora das Nações Unidas, a partir de 1920, portanto, é nesse contexto que surge uma tendência crescente para a afirmação da autonomia estratégica do Brasil, a chamada política externa independente, nomeadamente no início dos anos 60, que vai levantar grandes suspeitas nos Estados Unidos. Portanto, eu diria, candidatos eventualmente a ser uma crise tão séria como esta, temos esse período entre 61 e 64, até ao golpe militar de 64, da chamada política externa independente, em que há suspeitas de que o Brasil se está a aproximar excessivamente da China, de Cuba, da União Soviética. Depois, nos anos 70, 77, 78, 79, com o presidente Carter, há tensões por causa da prioridade aos direitos humanos da nova administração do presidente Carter nos Estados Unidos. Isso cria problemas com a ditadura brasileira, mas mesmo assim parece-me que é possível argumentar que esta provavelmente é das crises mais sérias e de mais difícil solução, porque realmente não se vê que haja espaço para o Brasil, sem abdicar da sua soberania, do seu Estado de Direito,
no fundo, fazer cedências, por exemplo, num processo judicial contra o ex-presidente Bolsonaro. O próprio presidente Lula não tem grande interesse em que isso aconteça. Pelo contrário, isto até o ajuda, no fundo, a justificar internamente, a responder aos críticos que diziam que o Brasil se estava a colar demasiado aos BRICS e a afastar do Ocidente. Portanto, acho que há realmente aqui argumentos para dizer que esta é provavelmente a crise mais séria nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil, ou está pelo menos nas três mais sérias, e certamente é a mais séria há muitas e muitas décadas, desde a democratização, que realmente as relações têm sido, de modo geral, boas, inclusive com o próprio presidente Lula no seu primeiro mandato. E obrigado, Bruno, por esta contextualização histórica, de nos ajudar sempre a perceber estas questões que são importantes, e o Brasil tem assumido aqui cada vez mais protagonismo nesta questão das tarifas. Entretanto, vamos avançar. No fundo, continuamos a ter Trump como pano de fundo, porque vamos falar de um país com quem Trump acabou uma série de sanções e até parece disposto a negociar. Falamos de Myanmar, que continua a viver uma situação política bastante tensa, Bruno. Sim, bem, Myanmar realmente é interessante deste ponto de vista. É o conflito armado mais antigo, que dura há mais tempo, basicamente é uma guerra civil desde a sua independência, em 1948, com alguns períodos mais intensos, outros menos. Ela intensificou-se muito, aliás, nos últimos anos, desde o golpe militar de fevereiro de 2021. Os militares tomaram o poder com o argumento que desta vez é que iam acabar com a guerra civil. Pelo contrário, ela agravou-se. A situação militar até se degradou bastante, mas aqui o que é interessante, o que é revelador é que Donald Trump realmente, isto mostra que Donald Trump não quer saber democracia ou Estado de Direito para nada. Por um lado entra em choque com o Brasil, porque o Brasil se atreve no fundo a avançar com um processo contra alguém com que Donald Trump se identifica, que vê como não só um aliado, Exato. mas alguém até que no fundo teve um percurso e até uma tentativa de, no fundo, impedir uma transição pacífica de poder um pouco no modelo de Donald Trump. Muitas vezes Bolsonaro é referido, aliás, como o Trump do Brasil, portanto Donald Trump acha isso ótimo. Portanto, entra em choque com grandes democracias como o Brasil, como os países, como os seus aliados europeus, como o Japão, etc. E depois não tem problemas em levantar sanções contra uma das piores ditaduras do mundo. Ela geralmente está no top 3 das piores ditaduras, mais violentas, mais repressivas, a par da Coreia do Norte, do Afeganistão. Não houve nenhuma mudança a esse nível. O regime militar está, na verdade, a preparar-se para organizar eleições, ou seja, ganhar eleições que eles controlam. Acabou formalmente com o estado de emergência, acabou com a junta militar, mas criou um novo conselho de segurança, que basicamente é a junta militar, digamos, com uma nova fachada. Basicamente, o líder militar mantém-se no poder, o general Min Wang, e, portanto, desde 2021, o que este general fez, muito inteligente, foi enviar uma cartinha a Donald Trump, no fundo a elogiar a sua liderança extraordinária, portanto, no fundo a apelar ao ego de Donald Trump, agradecer também o fechamento da Voice of America, portanto, daquele sistema de rádio de sites informativos em múltiplas línguas, inclusive em birmanês e noutras línguas da Birmânia, que no fundo em muitos casos, nestes países, o Afeganistão, a Birmânia, a Coreia do Norte, etc., eram a única fonte de informação mais ou menos credível a que eles tinham acesso, e ao mesmo tempo a mostrar-se disponível a chegar a um acordo comercial favorável aos Estados Unidos, portanto aceitando algumas tarifas e reduzindo as tarifas do lado birmanês, e portanto isso parece ter sido suficiente para Donald Trump realmente considerar que havia condições para melhorar relações. Além disso, é possível que haja aqui um outro fator, que é a Birmânia tem muitas destas terras raras, destes minérios que se tornaram cada vez mais estratégicos com a transição energética e tecnológica atual. Grande parte deles basicamente todos eles são enviados para a China. Apesar de tudo, há aqui uma coisa que talvez Donald Trump não se tenha apercebido ou tenha preferido ignorar, que é grande parte dessas minas estão em zonas de fronteira que não são controladas pelo Estado birmanês, mas sim por estes grupos armados separatistas, nomeadamente os Karen ou Karin, e portanto duvido que isso seja muito eficaz desse ponto de vista, mas é bem possível que faça parte dos cálculos de Donald Trump. E Bruno, passamos de Myanmar para a China, vamos falar dos 98 anos do Exército Vermelho. Qual o histórico e porquê agora falarmos nisto? Como é que estão as coisas por esse lado?
Bem, podia-se perguntar, mas porquê falar agora e não esperar pelos 100 anos, não é? Faltam dois. Aconteceu nesta semana, o diário, digamos, o jornal oficial dos militares chineses deu outros de grande destaque, etc. Mas é um pretexto também para falar um pouco do histórico destas Forças Armadas bastante peculiares, do que é que isso nos diz sobre a China, mas também há alguns desenvolvimentos interessantes nestes últimos meses que vale a pena referir. Um primeiro ponto é como é que temos um exército de 98 anos, que, portanto, é criado em 1900 entre 24 e 27, na verdade, quando o atual regime chinês, o atual Estado chinês, a República Popular da China, só existe desde 1949. Ora, isso explica-se, ou ajuda a ilustrar um ponto crucial, que é o Exército Vermelho Chinês, o Exército Popular Chinês, não é um exército do Estado chinês, ou só acessoriamente é que é o exército do Partido Comunista Chinês. Portanto, este é o exemplo máximo desta questão que é a China não é... na China não há um partido que governa o Estado. Na China há um partido que tomou pela força o poder em 1949 e criou um Estado subordinado a esse partido, ao serviço desse partido. E, portanto, o Ministério da Defesa na China não comanda, não tem uma função de tutela sobre as Forças Armadas chinesas, tem uma função de ligação com o resto do Estado, em termos orçamentais e questões de quem realmente manda no exército chinês, no exército vermelho chinês, é esta Comissão Militar Central, que é uma comissão do Partido Comunista Chinês. E, portanto, esse é aqui um ponto absolutamente crucial. Enfim, a história é muito longa do Exército Vermelho, tem alguns pontos de viragem importantes, desde logo 1949, portanto, este exército surge no contexto de décadas e décadas de guerras civis na China. Ele vai ser decisivo a vencer a última fase dessa guerra civil, entre 45 e 49. Algo que o regime chinês não gosta muito que se destaque é que, na verdade, este exército vermelho não esteve assim tão ativo contra os japoneses. Foi muito mais o exército do lado nacional, dos nacionalistas do Kuomintang, que esteve nessa linha da frente, que se desgastou muito também com isso. Este exército vermelho estava numa zona do interior da China muito remota, fez algumas ações de guerrilha contra o Japão, mas no essencial conseguiu preservar muita da sua força e, sobretudo, beneficiou depois com um enorme apoio soviético, que é outra coisa também que não é muito, digamos, não foi muito sublinhado durante muitas décadas. Basicamente, no final da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética toma conta da Manchúria, na zona norte da China. Era aí que se concentrava muito o poder militar japonês na China, aliás. Muitos desses meios militares japoneses foram depois entregues à guerrilha de Mao, e isso foi crucial para alterar aqui o equilíbrio de poder com os nacionalistas e, obviamente, também a par da capacidade militar, sobretudo de guerrilha, dos líderes chineses, em particular de Mao, que é um grande teórico da guerra de guerrilha. Esse modelo da guerra de guerrilha vai prevalecer durante muitas décadas, chamada guerra popular, guerra revolucionária, diríamos nós, basicamente até ao final dos anos 80. Depois, a partir daí, começa um processo gradual e depois cada vez mais intenso de modernização. Atualmente, o exército popular chinês são 2 milhões de soldados, 1 milhão só no exército e o resto nos outros ramos. É o maior exército em número de tropas a nível global. É o segundo com um orçamento mais volumoso. Portanto, a China é o segundo país que mais investe em defesa a seguir aos Estados Unidos, mais de 300 mil milhões. É um exército que aqui o termo exército é o apropriado. Durante muito tempo foi dominado por esta dimensão terrestre, mais defensiva, até mais de guerrilha. Nos últimos anos, o grande desenvolvimento tem sido o desenvolvimento dos outros ramos e a perda do peso absolutamente dominante do exército. Até no nome isso se notava, ou seja, formalmente a Marinha Chinesa era a Marinha do Exército Popular, ou a Força Aérea era a Força Aérea do Exército Popular. E, portanto, atualmente temos reformas importantes a esse nível. O que é que justifica especificamente esta referência? É que um dado curioso é que a Comissão Militar Central supostamente devia ter 7 responsáveis, entre os quais o próprio Xi Jinping, já só vai em 4, ou seja, tem havido uma purga de vários chefes militares, inclusive do Ministro da Defesa, que foi substituído por um novo Ministro da Defesa que não chegou a esta Comissão Militar Central e, portanto, há alguma especulação de que, eventualmente, isto pode querer dizer que há, talvez, algum esforço para contrariar a tendência de Xi Jinping para concentrar muito poder em si,
e que isso pode estar a refletir-se nestas purgas nas Forças Armadas chinesas. Eu diria que isto para já é especulativo. Teremos de ver como é que as coisas evoluem. Pode ser também que seja uma purga do próprio Xi Jinping, mas a verdade é que alguma coisa se passa de um pouco anormal neste órgão absolutamente central para determinar quem é que controla as armas e, portanto, quem é que controla o poder na China. Mao Zedong, o fundador da República Popular da China, tem aquela famosa expressão: o poder nasce do cano de uma arma, não é? E, portanto, isso diz bem da importância que os líderes comunistas chineses dão às Forças Armadas chinesas e ao controle pelo partido das Forças Armadas. E é uma situação que vai merecer aqui a nossa atenção sempre que se justificar nos 5 continentes. Bruno, temos cerca de 6 minutos até ao final. Vamos falar sobre uma das guerras esquecidas. No Sudão do Sul há um novo conflito de grande intensidade e pouco falado, podemos dizer, agora com uma província em destaque. É assim? Sim, ou seja, o Sudão do Sul é um país de 2 milhões de quilómetros quadrados, praticamente, portanto 10 vezes maior do que Portugal. Isto só o Sudão do Sul, não, o Sudão, não é? Depois da independência do Sudão do Sul, ainda assim tem 2 milhões de quilómetros quadrados e é 10 vezes maior do que Portugal, tem uma população de à volta de 45 milhões. Este conflito vem-se agudizando desde 2021, foi o resultado de um choque entre os dois golpistas que se associaram para derrubar o velho ditador Omar al-Bashir em 2019. Uma parte das Forças Armadas, de uma parte temos as Forças Armadas, digamos, convencionais, do outro temos estas forças de apoio rápido, que são os antigos Janjaweed, estas milícias genocidas do Darfur. Basicamente o que temos é o país dividido, a zona mais ocidental controlada por estas forças de apoio rápido, o próprio Darfur, que foi onde eles surgiram, tirando a capital dessa zona, Fashoda, que está sob cerco. Depois a zona mais a leste e em particular o principal porto, o porto do país, o Porto Sudão, controlado pelas Forças Armadas, digamos, convencionais, e depois esta província central de Kordofan, que está realmente no meio e que além disso tem os principais recursos do país, que são recursos petrolíferos, e portanto é neste momento aí que se concentra mais o choque entre estas duas forças, com apoios também internacionais vários. Aqui o que há a destacar é realmente o drama humanitário que se está a viver, o enorme risco de práticas genocidas, nomeadamente no Darfur. Foi assim que esta força de apoio rápido surgiu. Fome generalizada, estima-se que mais de metade da população em risco de fome, e realmente é um conflito, porque também não envolve potências ocidentais, porque não é prioritário para ninguém, realmente acaba por aparecer pouco nas notícias. Drama humanitário também nas guerras mais visíveis. Bruno, temos 3 minutos. Como é que estão as coisas na Ucrânia e na Palestina, sendo que há cada vez mais países a admitir reconhecer o Estado da Palestina e Portugal é um deles? Sim, aí confirma-se essa previsão. Temos já entre o G7, a par da França, o Canadá e a Grã-Bretanha a avançarem com essa possibilidade, com algumas condições para setembro. Infelizmente isso não quer dizer que vá mudar grande coisa no terreno, vamos ver. Há até o risco eventualmente do Estado de Israel, do governo de Israel avançar para uma espécie de anexação formal, em resposta, no fundo, a essa ofensiva diplomática. A própria Alemanha, aliás, sentiu-se obrigada a avisar Israel que se isso acontecesse haveria consequências, mas em termos do terreno realmente não vemos grandes mudanças. Em termos da Ucrânia, há uma ameaça crescente dos Estados Unidos de que haverá sanções contra a Rússia. Infelizmente não parece que isso seja decisivo, ou seja, acho que é um bom sinal, mas numa guerra deste tipo, como temos visto, as sanções não são decisivas, são as armas que são decisivas e, portanto, aí não temos sinais de que Donald Trump irá alterar radicalmente a sua postura de que não é um sinal positivo, mas ainda assim não chega. Com efeitos limitados. Portanto, acho que nesses dois campos não houve mudanças cruciais nesta semana. Vamos ver o que é que acontece nas próximas. A Ucrânia está claramente numa situação difícil, em particular com estas vagas crescentes de drones da parte da Rússia. Vamos ver se a Ucrânia, com os seus aliados, consegue dar uma resposta mais eficaz, mais barata, em termos de conseguir começar a derrubar muitos mais drones do que está a conseguir. E Bruno, o nosso tempo está aqui mesmo a chegar ao fim. Ainda assim, tempo para a tua habitual recomendação. É a última, antes das férias. Depois voltas. Sim, ocorreu-me um pouco a pretexto desta questão da China, do exército polar chinês. Há uma grande guerra civil no século XIX. Essa sim é muito mais do que as interferências ocidentais, do que a guerra do ópio. É extraordinariamente destrutiva. Estima-se que seja provavelmente a guerra civil mais mortífera da história. É a chamada Guerra Taiping, ou seja, no fundo é a criação de uma espécie de
de Estado paralelo em torno de Nanjing, portanto, de uma das capitais históricas da China, próximo de Xangai, por uma figura muito interessante. E, portanto, o livro é um livro de um grande historiador sobre a China, Jonathan Spence, God's Chinese Son, o filho chinês de Deus. Ou seja, no fundo é esta figura que vai liderar este movimento Taiping, que se declara irmão de Jesus Cristo e, portanto, filho de Deus também. E, portanto, no fundo é uma espécie de religião sincrética que mistura certas tradições, certos cultos chineses, tradições religiosas e depois a influência cristã, mas, digamos, completamente reformulada. O resultado disto vão ser provavelmente 20 milhões de mortos na China, um período entre 1840 e 1865 de facto uma guerra civil extraordinariamente destrutiva, e de facto o Estado chinês nunca recuperou completamente essa guerra civil. Isso ajuda a explicar depois o derrubo também do Império Chinês em 1911-12. E, portanto, é realmente um livro muito interessante, muito bem escrito, como sempre os livros de Jonathan Spence, mas há vários outros. Para quem se interessar, ele também tem, por exemplo, uma curta biografia do Mao Zedong. Portanto, ficam essas duas sugestões, God's Chinese Son ou a biografia do Mao de Jonathan Spence. Essa última eu penso que está traduzida em português. Sugestão literária para estas férias, quem sabe? Está na praia e está aqui a seguir as indicações do Bruno Cardoso Reis. Bruno, ainda assim, deixamos aqui aos nossos ouvintes a oportunidade de enviarem perguntas durante estas férias para o e-mail ouvinte@observador.pt. Nós regressamos agora a 30 de agosto. Boas férias, Bruno. E obrigado. Boas férias a todos. Obrigado.